Uma vez, irmãos, eu li que a gente está servindo restos a um Deus santo. E quanto que isso é profundo e machuca aqui dentro. Servindo restos a um Deus santo. Se isso não toca a gente tem que rever muita coisa na nossa vida cristã. Oi, amores, a paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Bom, espero que estejam todos muito bem na santa paz do nosso Senhor. Bom, esse canal é novo, né? Até coloquei ele na descrição, por aqui só tem mato, mas no sentido assim, de que ainda está deserto, tem bem poucos inscritos. Então, eu espero que esse vídeo seja para edificação da sua vida, esse canal para edificação da sua vida, né? Um canal consagrado ao Senhor, né? E eu entreguei a Ele, então que seja feita a vontade do Senhor aqui. E eu espero muito que seja bênção na sua vida, então seja muito bem-vindo. Bom, gente, eu tava conversando esses dias com o meu esposo. Separei aqui uma passagem bíblica pra gente poder estar conversando sobre isso. E dessa conversa eu fiquei bem triste, falei, vou comentar um pouco com os irmãos e as irmãs aqui do canal, que é sobre a gente não fazer o nosso melhor ao Senhor, né? Por que muitas vezes o crente, né? O crente não, né? O cristão não dá o seu melhor ao Senhor como deve ser feito. Então eu vou deixar a passagem bíblica aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu separei para falar com vocês Colossenses, o capítulo 3, o versículo 23 e 24, que diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem está servindo, né? Então, tudo que a gente fizer, a gente vai saber que vai receber a nossa recompensa e que tudo quanto fizer, a gente está fazendo para nosso Senhor. Amém? Nosso Senhor, e Ele vai nos dar, né, a nossa herança, né, a nossa parte da herança, e junto a Ele, estar com Ele, é o que o meu coração se anima e se alegra, né, em saber disso. Então, gente, eu tava conversando com meu esposo, eu trabalho num comércio, né? Então, eu atendo todo tipo de pessoa, todo tipo, tanto de classe social, e também, né, claro, com certeza, todo tipo de crença. E esses dias eu estava atendendo um rapaz que ele é devoto daquele Zé Pilintra lá, aquele um que é vestido de branco assim, sabe? Então, ele tava lá separando as coisinhas, essas frutas dele pra poder fazer a sua oferenda, e ele falou assim pra mim, ele queria uma banana lá pra colocar no meio. Eu acredito que era Zé Pilintra, um que tem um chapéuzinho branco, sabe? Me fugiu da memória agora, mas tu souber, né? Tu já tá ciente aí. E ele queria banana pra colocar lá no meio do negócio, e eu falei assim, olha, banana, eu só tenho essa daí. E era uma banana que tava já bem feinha, bem judiadinha, tanto que tava até em bacia, sabe? Pra realmente ir embora, quem fizesse bolo, doce e tal, tava perfeita. E ele falou assim, não pode ser essa daqui, porque tem que ser bonita, né? Tem que ser boa. E eu falei assim, olha, não tem, né? Infelizmente só tem essa daí. E obviamente, eu sou funcionária, e mesmo que eu fosse a dona, você não pode se negar a vender, independente para que fim seja a fruta, né? Eu trabalho no hortifruti. Enfim, aí, e também a gente tem que respeitar e tudo mais, todas essas coisas que vocês já sabem, como bons cristãos sabem também, o respeito ao próximo. Aí eu tava conversando sobre isso com meu marido, eu falei, nossa, né? Ele queria o melhor vou falar essa palavra que ele usou, né, pra oferenda lá, pro despacho dele, ele queria o melhor, né? Conheço pessoas que são, né, devotas de algumas entidades que querem o melhor, que escolhem o melhor ali, e tem horário certinho para fazer as suas coisas, né? É naquele horário. Então, o inimigo, ele tem horário, ele tem ordem. E por que o povo de Deus, a casa de Deus não tem, sabe? Por que o povo cristão é cheio do mimimi? Para orar de madrugada é tão difícil. E essas pessoas que servem energias ocultas, elas fazem tudo, levantam de madrugada, fazem jejuns muito extensos para as entidades dela, elas fazem o melhor para eles. E por que o povo de Deus tem uma dificuldade tão grande? Uma dificuldade grande de fazer tudo para Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se Ele é amor, eu posso fazer tudo de qualquer jeito que Ele vai me perdoar. Por que isso?
Sabe, eu tava conversando com meu esposo, por que isso? Por que pra Deus tem essa dificuldade? Sabe, por que aí a igreja deixa ser corrompida pelos cabeças que estão lá em cima nos púlpitos, muitas vezes, não estou generalizando, que o conserto tem que partir lá de cima para nós aqui os de baixo, né, estarmos seguindo. Por que não pode corrigir? Por que as pessoas têm essa dificuldade tanto de orar? Por que para Deus eu oro só 2 minutinhos ali? Por que para Deus eu não posso levantar na madrugada todos os dias e agradecer a Ele, firmar um compromisso com Ele pelas madrugadas? Por que para Deus é tão difícil eu tirar um tempinho do meu dia para ter um jejum com Ele, sabe? Isso que eu tô falando, gente, serve tanto para vocês como para mim também. Tudo que eu falo é para mim também. Por que a gente tem essa dificuldade, sabe? E eu não tô falando de pessoas que têm problemas, por exemplo, em jejuar, questões de saúde, mas estou falando de pessoas saudáveis que muitas vezes ficam 12 horas de jejum intermitente para um corpo que vai apodrecer, né? Tudo bem, a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo, morada do Espírito Santo, a gente tem que fazer o melhor para nossa saúde, a gente tem que cuidar do nosso templo, mas vocês sabem do que eu tô querendo dizer, né? Muitas vezes fazem isso apenas por estética, não estão nem aí com fortalecer o espírito, com estar agradando a Deus. Por que isso? Sabe? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande de quando faz jejum intermitente para emagrecer fica 12, 15 horas. Eu vejo jejuns aí de 15 horas. Tudo para ficar magro, bonito, a estética do mundo, né? Porque a beleza do mundo é magra, então eu vou fazer isso só para o meu corpo. Mas para eu estar jejuando e buscando, porque o jejum não é só parar de comer. Jejum tem todo um ritual, eu aprendi isso, né? Um ritual, me perdoem pela palavra, né? Mas enfim, tem todo ali um processo durante o jejum, não é só ficar sem comer, durante o jejum a gente tem que orar, a gente tem que estar se alimentando da palavra, mas isso é um assunto para outro dia. Eu estou falando aqui da dificuldade que o cristão tem de estar fazendo as coisas ali para o Senhor, sabe? Dificuldade de tantas coisas, tantos empecilhos, sabe? Então esse vídeo eu venho trazer assim para um alerta, tanto para ti como para mim também. Em tudo quanto a gente fizer, fazer da melhor forma para o nosso Senhor. Porque a palavra fala, a gente vai receber a nossa recompensa, né? A gente vai ter ali o galardão junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez essas pessoas que servem essas energias ocultas vão, pelo galardão que elas estão ali, tadinhas, iludidas, que o Espírito Santo trabalhe na mente delas, abra, porque a gente prega a palavra, mas o convencimento do Espírito Santo. Então eu desejo que o Espírito Santo alcance essas pessoas para tirarem elas do engano, né? Que é só o Espírito Santo, é só um trabalhar dele com a pessoa. Cabe a nós apenas falar e pregar da palavra. Então que ele tire essas pessoas do engano. Mas por que elas que não vão receber o galardão que nós vamos receber, né? A palavra fala, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Então, vamos fazer o melhor para Deus a partir de hoje. Quando você se ajoelhar para orar, ou seja, orando, lavando uma louça, limpando uma casa, porque a gente não precisa só estar ajoelhado para orar. Claro, quando a gente ajoelha, a gente está ali prostrado nos pés do Senhor, então façamos da melhor forma. Mas quando a gente for orar, quando a gente for jejuar, faça da melhor forma para o Senhor. Faça da melhor forma. Quando a gente ter noção, quando você parar e conhecer a Deus e compreender a grandeza que é esse Deus, você vai sentir um amor e um temor. Temor não é ter medo. O temor é aquele respeito cheio de amor que você tem pela pessoa. Então, que esse temor alcance a morada do teu coração, que encha dentro de ti. E tudo quanto você fizeres, fazer o melhor para Deus em todos os aspectos da sua vida, em todos eles. Seja você dona de casa cuidando do seu lar, seja você no seu emprego, eu sei, eu já trabalhei fora, em muitos lugares que o meu trabalho não era reconhecido.
mas eu fiz o meu melhor porque eu sabia que o Senhor estava vendo. Ele estava vendo o que eu estava fazendo, não importa se o homem não estava vendo, Deus estava vendo que eu estava dando o meu melhor, independente se aquele CNPJ daquela empresa que eu estava trabalhando não estava me valorizando. Então eu fiz o melhor que eu pude, né? Dentro das minhas limitações, daquilo que eu podia fazer, eu fiz o meu melhor. Então, tudo quanto fizer, seja servindo o outro, faça o melhor que você pode, dentro do seu entendimento, das suas circunstâncias, peça sabedoria, faça o melhor para Deus, porque Deus vê, Deus vê. E Ele tá vendo, e você tá cada dia construindo ali com Ele teu relacionamento, firmado, né? Porque a sua morada não é aqui. Lembre-se todos os dias. Tudo que você fizer é para gerar a salvação, toda a tua casa. Tudo o que você fizer aqui nessa terra. Não se importe com o que os outros venham a falar, não se importe com o que os outros achem de você. A única pessoa, eu coloco isso na minha cabeça, a única pessoa que eu quero que ache alguma coisa de mim é Deus. Deus, meu esposo que tá aqui em casa, quero o respeito da minha mãe, que são as pessoas que estão aqui comigo, né? Eu criei esse canal para eu poder falar da verdade do Senhor, né? Para fazer a minha parte com Deus, em estar juntos, né? Como diz uma irmã aqui do canal, marchando para o céu de glória. Então, estamos juntos, andando e caminhando para a nossa morada, que não é aqui, não é nesse mundo pecaminoso, não é nessa terra cheia de pecado, de ilusão. Então, que a partir de hoje saímos desse mundo de ilusão, façamos o melhor para Deus, né? Façamos o melhor para Deus. E que essa comparação chegue no seu coração, sabe? Porque que eles podem fazer tantas coisas tenebrosas, sabe? Para uma entidade que não vai dar nada para elas, que é apenas ilusão. E nós, servindo esse Deus grandioso, estamos fazendo o nosso pouco. Ai, foi isso que deu hoje. Ai, Senhor, é isso aqui que dá. Não, façamos o melhor para esse Deus que é maravilhoso. E não há palavras para expressar toda a sua grandeza. Amém? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha alcançado teu coração. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.